Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza, e abra no livro dos Salmos, Salmo 139. Na verdade, hoje à noite, à tarde, início da noite, eu não iria ministrar esta palavra, porque pela manhã, hoje quem pregou foi o evangelista Aloísio, e eu já estava certo que ele ia pregar pela manhã, e a mensagem que ele pregasse pela manhã, eu iria também pregar à noite. Esse foi meu pensamento ontem. Ele já tinha combinado comigo dele pregar hoje pela manhã. Ele infelizmente não poderia estar aqui esse horário, porque o evangelista Aloísio, ele está se despedindo aqui de Lauro de Freitas. Ele está se mudando para o interior, para ficar mais próximo da família, tanto dele como da esposa dele. Foi propósito de Deus já isso. Quando a esposa dele foi no início ainda da questão aí dessa situação que nós estamos vivendo para lá, acabou que ela não conseguiu voltar por causa que as viagens não podiam, enfim, acabaram tendo que resolver questões familiares lá e acabaram reformando lá uma casa e estão indo para lá. Vai fazer a obra no interior, vai dar aula de teologia lá e quem sabe em breve, é uma cidade a cerca de 310 quilômetros daqui, e quem sabe em breve nós não teremos um polo da Atos 29 lá no interior também, pregando a santa e bendita palavra do Senhor, em nome de Jesus. E ele me pediu: pastor, eu gostaria de pregar no domingo pela manhã, para me despedir do povo. Eu digo: amém, meu filho, amém. Graças a Deus, além da união pela questão do ministério que nós temos, como todos aqui sabem, nós somos como uma família, então não tinha por que eu dizer não. E eu já estava certo ontem, aquilo que o evangelista Aloísio pregar de manhã, eu pego a mesma mensagem, vou pregar diferente, lógico, a base, e eu prego a mesma coisa. Só que ontem era já meia-noite, eu estava assistindo TV um pouco antes de dormir, e Deus falou comigo. E eu ali sentado no sofá, peguei o celular, e Deus me deu uma mensagem para me ministrar hoje à noite. Então, Deus tem os seus propósitos, e a gente está aqui para dizer: sim, Senhor, amém? Então vamos lá, Salmo 139, para começar nós vamos ler o versículo 8, livro dos Salmos, Salmo 139, verso 8, essa mensagem provavelmente vai ser curta, objetiva, mas vamos lá, diz assim: se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Algumas traduções, ao invés de escrito Seol, estará escrito abismo, ou ainda Seol. Se eu for pegar a palavra original, que é o hebraico, é traduzido como local dos mortos, ou na sepultura. O salmista então está dizendo: se eu colocar a minha cama no céu, ou na sepultura, no abismo, ali o Senhor também estará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para que Deus fale conosco. Peça agora, nesse instante, para que Deus fale contigo através da sua palavra. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será ministrada agora, nesse instante, e ninguém está aqui ou assistindo a gravação desta mensagem para ouvir aquilo que eu, pastor Herman, de mim mesmo tenho para falar, mas para ouvir a tua voz, a tua palavra. E tu bem sabes que não era esta mensagem que eu ia ministrar. Eu ia ministrar a mesma coisa que o evangelista ministrou pela manhã, mas o Senhor tem o teu propósito, então use a minha vida, que eu seja um instrumento aqui no altar para ministrar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, e talvez até com alguém em especial aqui esta noite, que precisa ouvir de ti esta palavra. Que nada, Senhor, que venha se levantar contra o teu propósito venha prevalecer, pelo contrário, seja anulado em nome de Jesus. Que a tua vontade prevaleça, que o teu propósito prevaleça, que a tua palavra, que é a boa semente, encontre os nossos corações como uma terra fértil, como uma terra boa, e assim produza muito resultado, em nome de Jesus, amém.
Amém, amados? Pode se assentar, pode tomar o teu assento. É interessante porque o salmista ele usa dois opostos. Se nós formos ver esses opostos de uma forma puramente material, a Bíblia vai falar de montes e de vales, até como foi cantado aqui no louvor, né? Que ainda que eu passar por um vale, então a Bíblia fala de montes e de vales. O salmista ele já usa aqui uma expressão mais espiritual, digamos assim, porque ele vai falar do céu e do local dos mortos, do Sheol, e é justamente o salmista Davi que vai escrever esse salmo. E esse salmo, se a sua Bíblia é uma de estudo, provavelmente vai estar escrito ali, Salmo de Davi para o cantor mor, ou seja, foi um salmo que Davi escreveu para que esse salmo fosse uma música, fosse uma canção de adoração ao Senhor. E é interessante porque o salmista, então, ele vai falar de dois extremos, céu e abismo. Um lugar alto e extremo, e quando falamos de céu é interessante porque, segundo Paulo, existem pelo menos 3 céus, porque ele diz, eu conheci um homem que foi arrebatado ao 3º céu, então existe aí a atmosfera, a estratosfera e o céu espiritual, que é o céu de Deus. Então, nós não podemos afirmar claramente de qual céu que o salmista está falando, mas ele está falando de um lugar alto, ou do abismo, como que na morte, ou poderíamos até usar no fundo do poço como expressão. E o salmista ele diz que seja em um lugar ou no outro, ele vai dizer, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol ou no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Podemos entender porque foi justamente sobre isso que Deus falou comigo, quando eu estava ali no sofá fazendo a mensagem, escrevendo ali no próprio celular, que muitas vezes estamos no céu. E o que é estar no céu? É justamente estar naqueles momentos em que estamos bem com Deus, estamos de posse de vitória, em momentos alegres da nossa vida, momentos vitoriosos, como Davi viveu momentos onde o seu relacionamento com Deus era um relacionamento de muita proximidade, momentos onde ele via constantemente a mão de Deus lhe dando vitórias, momentos onde estamos bem de saúde, momentos onde as coisas na nossa vida profissional e financeira estão indo bem, momentos onde na nossa vida familiar, no casamento, nos nossos relacionamentos, as coisas estão bem. A expressão mundana seria quando estamos de bem com a vida, seria o céu. E é fácil ver Deus nesse momento conosco, é ou não é? É fácil quando estamos de bem com a vida, é fácil quando estamos bem de saúde, é fácil quando estamos empregados, trabalhando, tendo a nossa renda certinha ali todo mês. É fácil quando as coisas no casamento estão dando bem. É fácil quando estamos conseguindo realizar sonhos, projetos, estamos vendo as coisas acontecerem. Quando estamos no céu, é fácil falar como o salmista, quando eu estou no céu, tu ali estás também. E inclusive era parte da visão judaica, quando o homem estava sendo bem-aventurado, ou seja, estava vivendo momentos de bonança na sua vida, dizer justamente que esta pessoa estava debaixo da bênção de Deus. Mas era muito comum também, por outro lado, quando a pessoa estava vivendo fases ruins da sua vida, fases difíceis da sua vida, quando a pessoa estava ali no fundo do poço, no abismo, na luta, na dificuldade, as pessoas olharem e acreditarem que aquela pessoa estava debaixo de uma maldição, ou que o próprio Deus havia se virado contra aquelas pessoas. E francamente, sinceramente, é difícil quando estamos na luta, é difícil quando as coisas estão dando errado no casamento, é difícil quando as contas se acumulam,
É difícil quando tentamos algo e dá errado, quando estamos doentes, estamos lutando, sabe aqueles dias que a pessoa diz assim, vou usar um ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quando parece que é um abismo chamando um abismo, você mata um leão e nem terminou de matar um leão, já aparece outro. Nesses momentos é difícil olhar e dizer, eis que tu estás ali também. É difícil quando estamos no fundo do poço, como José foi lançado no fundo do poço pelos seus irmãos, ver que até no fundo do poço, até quando estamos doentes, até quando estamos passando lutas no casamento, quando estamos enfrentando problemas na vida financeira, na vida profissional, quando estamos passando por densas trevas, lançados no abismo, sim, se nós temos uma aliança com Deus, Deus também está ali naquele momento. Deus também está ali naquela hora. Se procurarmos, se buscarmos, encontraremos Deus em todas as fases das nossas vidas. Sejam nas fases de céu, sejam nas fases de abismo, se procurarmos enxergar e procurar a Deus, o encontraremos. Quando eu olho hoje, tendo visão espiritual, eu olho para o meu passado, na época que eu não queria nem saber de Deus, e eu vejo Deus agindo na minha vida. Coisas lá atrás, onde eu não queria nem saber, e hoje eu vejo os livramentos que Ele me deu, das enrascadas que Ele me tirou, lá atrás, quando eu não tinha planos para com Ele, mas Ele já tinha planos para comigo. Eu não consegui enxergar, hoje eu enxergo. E o salmista ele diz assim, veja comigo, versículo 7, volte comigo aí um pouco. E vamos ler a partir do versículo de número 7, veja só. Ele diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Às vezes a pessoa faz como Jonas, quer fugir de Deus, mas como a pessoa vai fugir? Ainda que pegue a cama e bote no mais alto céu, Deus estará lá. Ainda que pegue e desça para o Sheol, para o local dos mortos, para o mais profundo abismo, ainda que entre na caverna para se esconder como Elias, ali Deus estará também. Não tem como se esconder dele. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aleluia! Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ainda que estejamos cercados pelas trevas, pelo inferno, pelo mal, pela morte, Deus nos encontra, porque Ele é a própria luz. Quando Deus disse lá no princípio, haja luz, a luz surgiu. Deus ali criou o sol, não, Ele criou o sol no quarto dia. Ele disse, haja luz, e houve luz. E leia Apocalipse, a Bíblia diz que na eternidade não haverá sol, nem lua. O Senhor será a nossa luz, Ele será a nossa luz. Por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra.
porque quem é a palavra? A palavra é o verbo, a palavra é Jesus. Ele é lâmpada, ele é luz, e não importa. Nos momentos de trevas, momentos de dor, de angústia, momentos de sofrimento, se buscarmos a Deus, o encontraremos. Se buscarmos motivos para desistir, encontraremos também. Se buscarmos motivos para voltar atrás, encontraremos. Se buscarmos motivos para ver o agir do mal, encontraremos também. Mas se buscarmos a Deus, o acharemos. Se buscarmos o favor dEle, se buscarmos a ajuda dEle, se buscarmos o socorro dEle, encontraremos. Não importa aonde nós possamos estar, porque na verdade, mesmo antes de eu ou de você pensarmos em buscar a Ele, Ele já nos conhecia. Antes de você conhecê-lo, Ele já te conhecia. Antes de eu conhecê-lo, Ele já me conhecia. Antes mesmo de eu nascer. Ainda quando eu estava sem forma, no ventre da minha mãe sendo gerado, Ele já me conhecia. E não só Ele conhecia a mim ali no ventre, mas Ele também conhecia já toda a minha história. Olha o que o salmista diz. Livro dos Salmos, ainda Salmo 139, versículo de número 15. Veja só que coisa maravilhosa. O salmista vai dizer: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, eu estava lá dentro do ventre da minha mãe, nem ossos tinha ainda, nem forma eu tinha ainda. E o Senhor já me conhecia, a minha história já estava sendo escrita no teu livro. Por isso que a palavra de Deus diz lá no final que haverá o livro da vida, mas tem também o livro das obras. Tem um livro onde a vida, onde toda a nossa história está escrita, está patente diante dos olhos do Senhor. Eu já falei disso aqui. Para nós existe passado, presente e futuro, para Deus não. Ele é atemporal, para Ele tudo é como hoje, como no instante, como num momento. Ele já tem a ciência de todas as coisas. Até enquanto nós estamos ainda formulando um pensamento na nossa cabeça, para que esse pensamento venha à nossa boca para podermos falar, orar ou coisa semelhante, muito antes, Deus já sabe o que nós vamos falar. O salmista fala de tudo isso aqui, verso 1, veja comigo, o mesmo salmo ainda, verso de número 1, do 1 ao 4, veja só o que o salmista ele vai dizer. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheceste, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Às vezes nem a gente se entende. Você já teve aqueles dias que nem você mesmo sabe o que é que você quer da vida? Até quando nós mesmos não nos entendemos e compreendemos, Deus entende e Deus compreende. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Acabou. Ainda antes de eu pensar, de eu imaginar, Deus já sabe. Até quando eu era do mundão, e que eu já orava, que eu falava a Deus, eu até errava nisso, porque eu pensava assim, quando eu ia orar, e muitas vezes na oração até palavrão eu falava,
Pastor, misericórdia. Pois é, misericórdia. Mas era na minha ignorância. Eu pensava assim comigo, eu pensei, Deus já sabe. Então não adianta nem eu não falar, Ele já sabe, Ele já ouviu. Só que eu pecava duas vezes, né? Pecava por pensamento e por palavra. Aí depois eu aprendi e parei de pecar primeiro por palavra, o pensamento continuou, depois a gente luta para não deixar os pensamentos virem, né? Mas Ele conhece, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E seja naqueles momentos de grande alegria, quando muitas vezes até as pessoas esquecem de Deus, ou no momento de maior adversidade, que é quando a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria das pessoas buscam a Deus para poder alcançar alguma coisa, para poder ter uma vitória ou coisa semelhante, seja qual for o momento, Ele está ali. E Ele é tão tremendo que Ele usa inclusive das adversidades, dos fundos de poço, dos vales, dos desertos, das lutas, das tribulações, de momentos que muitas vezes parece aos olhos daqueles que não têm um relacionamento com Deus, daqueles que ainda não conhecem verdadeiramente o Deus a quem servem, momentos que parece para esses que Deus os abandonou, que Deus os deixou, que Deus não está ali. Ele está ali e muitas vezes está usando aquela situação para trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade, para nos moldar, como o oleiro que molda o vaso. Eu não sei se você já viu um oleiro moldando um vaso. Eu tive a oportunidade, até já falei sobre isso aqui, de ir numa olaria e ver ali o oleiro amassando o vaso, e roda, e aperta, e amassa para um lado, e aperta para o outro, e depois que o vaso está todo formado, tira e põe no fogo. Primeiro põe ele para secar, que se colocar ele molhado, ele explode lá dentro, quando a água começa a evaporar, põe para secar, depois que ele está seco, põe para o forno para assar, e ali é uma temperatura altíssima que ele tem que chegar, para poder estar preparado. E Deus usa das dificuldades, das lutas, das tribulações para nos moldar. É só observar os textos bíblicos, os personagens, como o próprio José, que foi para o fundo do poço, foi moldado, foi usado, e mesmo ali como escravo, ele via Deus ali com ele. Tanto que quando a mulher de Potifar foi tentá-lo, ele disse: não, eu não pecaria contra Deus, nem contra o meu Senhor. Ou seja, mesmo naquela situação, ele tinha temor de Deus, ele via Deus ali. No final de tudo, ele vai chegar para os irmãos e vai dizer: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para dar um livramento ainda maior. Ele entendeu que ele passou por tudo aquilo, para que através da vida dele, um livramento maior fosse dado, e ali foi forjado o seu caráter, foi forjado o que ele era. Quantos de nós, não sei você, mas quantos de nós muitas vezes acabam tendo que enfrentar coisas, e essas coisas nos fazem mais fortes, forjam a nossa vida, o nosso caráter, quem nós somos. Existe uma expressão que ela diz assim: homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos fazem dias difíceis. Dias difíceis fazem homens fortes. E fica o ciclo. Dias difíceis forjam homens fortes, que trazem dias fáceis, que fazem homens fracos, que trazem dias difíceis para forjar homens fortes. E é um ciclo que acontece, é um ciclo. Então as lutas nos forjam, e Deus usa das adversidades para nos forjar nosso caráter, nossa fé, nossa esperança, nossa confiança. Ele está ali trabalhando. O mesmo Davi, deixa marcado aí o Salmo 139, quem não conhece o Salmo 23, do mesmo Davi. Salmo 23, ele fala justamente desse cuidado de Deus ali, de como Deus estava com ele o tempo todo.
Esteja você na tua casa, esteja na rua, esteja no trabalho, esteja no momento de vitória, esteja na luta, na prova, Deus está com você. Principalmente você que é servo, serva de Deus, Ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Deus não habita nessa construção, isso aqui é uma congregação, é um lugar onde nos reunimos para congregar, e porque estamos congregados em nome de Jesus, Jesus se faz presente, porque nos reunimos para louvar ao Senhor, se cumpre a palavra que diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então Deus se faz presente, mas Ele não mora nesse templo, Ele mora dentro de mim e de você. Deus não habita em construções feitas por mãos humanas, Ele habita no templo que Ele criou, que é o homem. Então, como que Deus não estará com você se Ele habita dentro de você através do Espírito Santo? Em todo tempo Ele está presente. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu gosto mais da versão judaica, que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele não joga para o futuro, nada me faltará, ele diz: de nada tenho falta. Ele já reconhece que Deus o supre de tudo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Digamos que até aqui é o céu. Aí ele entra no versículo 4, no abismo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi entendeu que ele podia encontrar a Deus em todos os momentos. Ele entendeu que para onde ele olhasse, para onde ele fosse, ele podia encontrar a Deus. E isso era que dava a Davi confiança, sossego. Quando nós passamos a entender isso, quando conseguimos entrar nessa fase do nosso relacionamento com Deus, de entender que em todo tempo Ele está ali conosco, é aí que nós conseguimos entrar no estágio que o próprio salmista fala, porque normalmente é no final do dia, é à noite, quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir, que a vida passa como um filme, que a pessoa começa a pensar nas contas, nas lutas, nas dificuldades, que a pessoa começa a pensar nos problemas, e muitas vezes o corpo está exausto, cansado, mas a mente está a milhão, e a pessoa muitas vezes nem dormir consegue. Tem gente que precisa até tomar remédio controlado, calmantes, para poder dormir, para poder adormecer, descansar, até porque no outro dia tudo começa de novo, matando um leão a cada dia, no outro dia tudo volta. Só quando a pessoa está num relacionamento de muita confiança no Senhor, que ela pode fazer como o salmista diz aqui, Salmo de número 8, Salmo 4, perdão, Salmo de número 4, também Salmo de Davi, verso de número 8, Salmo de Davi, capítulo 4, verso 8, que ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A confiança de que tudo está no controle das mãos do Senhor. Quer vivamos,
quer morramos, tudo está no controle das mãos do Senhor. Se amanhã eu tiver um banquete para comer, Deus estará na mesa comigo, está no controle dele. Se eu tiver só a comida russa, né, o roscovo, o arroz com ovo, a fuba, ou seja lá o que for, o Senhor estará sentado na mesa comigo também para comer. E Ele estará no controle de toda aquela situação, porque nada sai do controle das mãos do Senhor. Ele é onipotente, soberano é o Senhor, e o próprio Senhor Jesus nos fez a mesma promessa. O próprio Senhor Jesus nos prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. Ele prometeu primeiro que enviaria alguém para ficar conosco o tempo todo, e segundo, que enquanto Ele ia nos preparar lugar, esse outro alguém ficaria, e que nunca, jamais, Ele nos deixaria sozinho, que pelo contrário, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver duas referências aqui, João capítulo 14, João 14, vamos ler a partir do versículo 16 de João 14, do versículo 16 ao 18, João 14, do 16 ao 18, olha o que Jesus diz aqui, Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E esse outro Consolador aqui, vocês sabem, é outro igual a Ele, da mesma espécie, um alus parácletos, para que fique convosco para sempre. Versículo 17, quem é esse outro? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, em momento nenhum vocês estarão sozinhos. E ele diz isso também aqui em Mateus capítulo 28, ele fala de uma forma semelhante. Veja comigo, Mateus capítulo de número 28, quando ele está dando as últimas instruções deles para os discípulos, ele faz uma promessa tremenda e maravilhosa, para nós encerrarmos. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Jesus diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E olha que promessa linda: e eis que estou convosco todos os dias, aleluia, até a consumação dos séculos, amém, aleluia. É todo dia. No dia bom, Jesus está contigo. No dia mau, Ele está também. No dia que você está no céu de bem com a vida, Ele está contigo. No dia que você está triste, abatido, sem rumo, Ele também está contigo. É promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. E fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Fique de pé, eu quero orar com você. Fique de pé. Feche seus olhos, ligue o seu pensamento ao Senhor, aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Talvez alguém me ouvindo, seja aqui presente ou assistindo a mensagem, diga: ah, pastor, para o senhor é fácil falar isso. O senhor está bem aí, de posse de vitória, glória a Deus por isso. Mas Deus sabe os dias maus que eu já passei com minha família.
Deus sabe. Deus sabe. Já compartilhei um pouco aqui com vocês sobre isso. Não fico falando, contando e aí por diante, porque não é sobre mim, é sobre Jesus. Não é sobre mim que eu tenho que pregar, é sobre Jesus que eu tenho que pregar. Mas eu sei sim, eu sei muito bem o que é passar pelo vale. Eu sei muito bem o que é ir para o fundo do poço. Eu sei o que é ter a despensa vazia. Eu sei o que é acabar o mês e não conseguir pagar todas as contas. Eu sei o que é viver injustiças, em questões ministeriais. Eu sei o que é passar lutas, perseguições, afrontas. Eu sei o que é tudo isso. Amados, entendam uma coisa. Normalmente nós pastores, não posso falar por todos, posso falar por mim. Nós muitas vezes somos provados em muitas coisas, para que quando vamos pregar, possamos pregar com autoridade de quem viveu aquilo que está pregando, de quem passou na pele. Eu já passei na pele, minha esposa, minhas filhas, minha família já passaram na pele. E eu posso dizer com alegria que Jesus nunca me desamparou, nunca me deixou. Ele sempre está comigo em todos os momentos da minha vida. Até momentos que eu erro, que eu falho, Ele está ali puxando minha orelha, me corrigindo, porque me ama e não quer que eu me afaste dele, não quer que eu entristeça ao Espírito Santo. Podemos ser desamparados pela família, podemos ser desamparados pelos amigos, podemos ser desamparados por qualquer pessoa, mas o Senhor nunca nos desamparará. Como Ele mesmo diz, Ele pergunta: pode uma mulher esquecer-se do seu filho a quem cria? E Ele diz: mas ainda que esta se esqueça, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E Ele diz: porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Aleluia, aleluia. Se você que está me ouvindo agora ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é fundamental, para que você, como filho, como filha de Deus, tenha o Espírito Santo habitando dentro de você e nunca você se sinta desamparado ou desamparado. Se um dia você o recebeu e está afastado, afastada, é fundamental que você renove a sua aliança com o Senhor, porque os homens nos abandonam, nos deixam, viram as costas, mas Deus nunca, jamais. Nós é que algumas vezes, por causa dos nossos pecados, viramos as nossas costas para Deus. Nós é que nos afastamos dele e não ele de nós. Por isso precisamos também buscar a cada dia o arrependimento. Mas ele sempre estará ali, como o pai do filho pródigo, que esteve sempre no mesmo lugar, de braços abertos, esperando pelo filho. Não foi o pai que abandonou aquele filho, foi o filho que abandonou o pai. Mas no momento que o filho retornou para o pai o abraçou, o beijou, colocou um anel no seu dedo, trocou as suas vestes, calçou os seus pés e fez uma festa. Porque o pai se alegra em estar na presença dos filhos. O pai se alegra quando nós estamos na presença dele. Por isso, se você ainda não recebeu a Jesus, olhe agora aí onde você está. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vou buscar congregar, vou buscar estar na tua presença, vou buscar te obedecer, vou buscar descer as águas do batismo, cumprir, obedecer a tua palavra.
Você que está afastado, afastada, ore também, diga ao Senhor: Senhor, eu renovo hoje contigo a minha aliança. Não vou quebrar mais a minha aliança. Vou permanecer firme, não importa o que os outros falem, não importa o que aconteça, eu vou ficar firme em Ti. Me receba nos Teus braços mais uma vez. Ore, fale com Ele. E você que já está firme no Senhor, não importa se você está no céu, em uma fase boa da tua vida, se você está no abismo, no vale, em um momento difícil da tua vida, ore e reconheça nas pequenas coisas que Deus está ali agindo sim na sua vida. Ele está agindo na tua vida. Ore, fale com Ele e eu vou orar por você também. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro por aqueles que confessaram a Cristo, por aqueles que se reconciliaram. E te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a ficarem firmes em Ti, a estarem firmes em Ti todos os dias da sua vida, que eles possam sentir a Tua presença, como Paulo e Silas, que ali no cárcere, tendo apanhado, estando acorrentados, louvavam, adoravam a Ti, porque sentiam a Tua presença mesmo ali no cárcere. Como Pedro, que tranquilamente dormia, aprisionado, mesmo sabendo que no outro dia seria a sua morte, porque estava confiando em Ti, que fosse para viver ou para morrer, a vida dele estava sob o domínio, o comando do Senhor, porque nada escapa ao domínio do Senhor, nada foge do Teu controle, até o diabo para agir, ele precisa da Tua permissão, ele não pode agir sem ela, ele não pode, porque o Senhor é o soberano. Ah, Papai, que haja em nós sempre essa firme convicção, que quando comermos e nos fartarmos, não venhamos a nos esquecer de Ti, Senhor, pelo contrário, venhamos a ser ainda mais gratos a Ti, que quando estivermos ali nos momentos de alegria, de contentamento, de vitória, de forma nenhuma venhamos a esquecer de Ti, de forma nenhuma venhamos a pensar: eu conquistei, eu alcancei. Não, ó Pai, que possamos olhar para tudo aquilo e dizer: o Senhor me deu, o Senhor me abençoou, o Senhor me trouxe até aqui. Ah, Papai, em nome de Jesus, mas que também em momentos de dor, de luta, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, e como foi até pregado aqui na quinta-feira, como foi falado, são muitas as aflições, como a Tua palavra diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Ah, Senhor, mas que nesses momentos de dor, de aflição, de luta, não venhamos a murmurar, a reclamar, não venhamos, Deus, a pensar que o Senhor nos deixou ou nos abandonou, que venhamos a saber da Tua presença, como Jó, que disse ali: eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele reconheceu em todo o tempo que o Senhor era aquele que tinha todo o poder, e era por Ele. Ele conseguiu enxergar a Tua mão, o Teu agir, Senhor, em todo o tempo. Que também possamos ver o Teu cuidado em todo o tempo, porque ai de nós, Senhor, se não fossem as Tuas misericórdias que se renovam toda manhã. Ai de nós, se não fosse o fôlego de vida que o Senhor nos tem dado. Porque, Pai, se podemos puxar o ar e respirar, é porque o Senhor tem nos dado o fôlego de vida. Senão já estaríamos todos mortos, Senhor. E mais ainda, que possamos vivendo nesta vida, olhar lá adiante
sabendo sempre que o Senhor está conosco hoje e que estaremos contigo por toda a eternidade, porque entraremos na eternidade contigo, onde o Senhor será a nossa luz, onde não seremos mais nós o teu templo, mas o Senhor será o nosso templo, aleluia, e onde haverá uma comunhão tão íntima entre os teus filhos e filhas, servos e servas e o Senhor, que seremos como um só em ti, Senhor, e estaremos na eternidade contigo. Mas volto a dizer que quando esse grande dia não chega, não esqueçamos nunca jamais que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara, pelo contrário, o Senhor cuida de nós a cada dia. E eu quero te agradecer por isso, Senhor, e declarar desde já que assim haja em nós essa certeza e esta convicção e a fé para podermos continuar e seguir adiante para a glória do teu nome, que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. Sei que concorda, diga assim seja, e aplauda ao Senhor, que é digno de honra, glória, poder e autoridade. Aleluia.